Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Tu és Deus, não há outra além de ti. Só tu, Senhor, és Senhor. Aleluia. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, vamos dessa divindade, não é? A divindade, no caso, o Deus único, não é? Na pessoa de Jesus, então, trabalharmos todos aqueles atributos que têm a ver exclusivamente com a natureza divina, para que possamos deixar claro às pessoas que cremos num Jesus que é Deus, tá? E por que é Deus? Através dos atributos específicos da divindade. E também vamos falar então da natureza humana, e essa natureza humana então vamos entender, não é? Esse Jesus que toma forma humana, ok? E como homem, então, aquilo que ele se assemelha a nós e aquilo que ele é diferente de nós, mas essencialmente aquilo que deixa claro, tá? A sua natureza efetivamente humana. Bem, vamos ver em Jesus também que todos os ofícios do Antigo Testamento são colocados nele como ele a verdadeira manifestação de todos os ministérios citados no Antigo Testamento. Então, o ofício de profeta, o ofício de rei, o ofício de sacerdote, todos eles exercidos e presentes na vida de Jesus, tá? E por fim, então, a obra, não é? Que nós chamamos de obra vicária. Então, a morte de Jesus e todas as correlações ligadas à sua morte como objeto do sacrifício perfeito oferecido por Deus a Ele mesmo em nosso favor, tá? Então, vamos falar então principalmente dessa obra redentora de Jesus, que de alguma forma também é a revelação máxima, não é, definitiva de todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, aonde eram oferecidos e apresentados como pagamento de pecado, não é? E nós vamos ver agora então o de Jesus se revelando então este grande sacrifício que nós chamamos de obra completa, obra definitiva, tá? Então a cristologia ela vai segurar tudo isso, tá? Ela vai abordar tudo isso. Bem, eu quero ficar numa parte da liçãozinha hoje, que eu não vou trabalhar o conteúdo da lição ainda. Vai ficar para a semana que vem, tá? Eu ainda estou nas introduções, tá? Bem, mas eu quero pegar na página 7, pega aí comigo, a sugestão da lição. Sugestão inicial. Vê se você acha aí. Sugestão inicial. Escreva no quadro a palavra mistério, pergunte aos alunos o que significa essa palavra e deixe que expressem opiniões e, por fim, não é, dê o conceito. Mistério é tudo aquilo que a inteligência humana é incapaz de explicar e compreender. Uma espécie de enigma, tá? E a partir dessa introdução, deixe claro que há algumas coisas que serão difíceis ou de difícil compreensão para nós, e que é possível que outras só venhamos a compreender na eternidade, tá? Bem, eu não gosto muito dessa palavra mistério e nem de enigma aqui, mas eu entendo o que o escritor quer dizer. Ele quer dizer que o assunto cristologia não é tão simples assim. Existem coisas difíceis de compreensão. Primeira coisa, tá? Alguma dificuldade. E uma outra coisa que ele diz que é muito interessante é que talvez tenham coisas que a gente só vai compreender na eternidade. Tá? Então, exatidão de compreensão para algumas coisas só na eternidade. E eu concordo
que seja a respeito da pessoa de Cristo, o que ele está falando, tá? Ao que se refere. Então vamos lá, primeiro ao texto, 1 Coríntios, capítulo 13. Coríntios, capítulo 13, versos 10 a 12. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei, como também sou conhecido. Ok? Bem, é lógico que o texto é autoexplicativo. Mas o que o escritor está dizendo aqui? Vamos contextualizar o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando sobre dons espirituais. O grande assunto aqui é dons espirituais. E os dons espirituais, na colocação que Paulo faz a Corinto, os dons, eles são ferramentas e instrumentos para, de alguma forma, revelar a Deus para as pessoas. Tá? Tanto que você, quando passar pelos textos, não é? Paulo destacando a questão do entendimento, da importância do entendimento, de um dom que se manifeste levando compreensão, entendimento às pessoas, significação às pessoas. E Paulo, quando fala dos dons de palavra, quando ele vai falar ciência, revelação, sabedoria, dons citados lá em 1 Coríntios 12, por exemplo, não que os outros não tenham esse propósito, mas esses principalmente, têm o objetivo de revelar a Deus. E o que Paulo está dizendo, as coisas de Deus, e o que Paulo está dizendo que, primeiro, não é? Nessa área de compreender as coisas de Deus, não era apenas a igreja de Corinto que estava assim, que era menina, mas há uma ênfase aqui que, talvez por mais maduro que a gente seja nessa vida, existem coisas que nós só vamos aprender e compreender e entender lá na eternidade, a exatidão de algumas coisas, como se a nossa maturidade plena dependesse até da nossa glorificação, tá? Como se na situação de hoje nós ainda carregamos algumas limitações. Em segundo lugar, o que ele quer dizer é que os dons, tá? E todos os recursos que nós temos aqui, eles não são totalmente assim eficazes para uma compreensão perfeita de certas coisas, tá? Bem, por que eu quero dizer isso? Por que eu entendo importante isso? Porque nós vamos lidar com algumas coisas e que vocês já perceberam. A grande pergunta é: por que isso não é tão difícil assim? Bem, vocês já viram aqui, eu dei uma listinha, vou dar outra hoje, de quanta heresia surgiu na igreja, com o mesmo assunto. E por que surgiu tanta heresia? Porque não é um assunto tão fácil, tá? Abre-se, por causa das nossas limitações, inclusive, janelas para alguns entendimentos que se tornaram até heréticos, distorcidos, tá? Então, quando Paulo está falando isso, está falando que da limitação do dom. Por isso que ele diz que, né, o dom uma hora vai cessar, ou seja, lá no céu, tá bom? O povo que dá tanta ênfase para dom, lá não vai precisar mais.
Lá não vai ter dom. Lá não vai ter a escalabacia lá. Entendeu? E nem outros tipos de dons. Lá, entendeu? Nós vamos alcançar uma condição dada por Deus, tá? De compreender as coisas com uma exatidão tal, porque não haverá mais enigmas, coisas difíceis de se compreender, mas hoje nós vemos como que por um espelho, uma espécie de uma projeção de alguma coisa, mas lá nós veremos as coisas face a face, ou seja, como elas são de fato. Tá? Por que é importante dizer isso, irmãos? É importante dizer isso porque a maturidade dos últimos dias vai levando a gente a perceber que não adianta a gente querer dar resposta para todas as coisas. Quando a gente quer dar resposta para todas as coisas, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente vai além da palavra. E aí ocorre o que um assunto como esse gerou ao longo da história da igreja. Um bocado de pessoas com títulos, tá? Eram padres, tá? Eram sacerdotes, eram homens à frente da igreja. Eram estudiosos. É gente que fez multidão seguir a forma de entendimento deles. Tá? E fizeram isso de maneira distorcida. Tá, queridos? De maneira distorcida. Então, esse texto está falando sobre isso. Tá? Sobre as limitações de certas coisas que nós vamos ter. Primeiro, tá? Por nós mesmos, as nossas limitações. Tá? E também as próprias ferramentas que temos, não é? Trazer algum tipo de dificuldade. Nada, para ficar claro, tá? Nada que seja impossível para a revelação da salvação a nós. Que fique claro isso. Mas eu estou falando principalmente de quem quer ficar achando pelo, entendeu? No ovo, entendeu? De, às vezes, alguém que se acha conhecedor demais e quer ficar inventando coisa. Então, é esse alerta que queremos dar num assunto como esse. Porque nesse assunto, muito assunto você pode tropeçar, mas esse aqui, você tem um tropicão, filho, tá? Vai sentir o quentinho do inferno. Porque o único Cristo que salva é esse, segundo as Escrituras. Tá? Bem, o segundo texto que eu quero ler com vocês é o de Pedro, é lógico. Quem está antenado aí já associou. 2 Pedro 3, verso 14. Anota isso aí, tá? Não tem esse texto aí na noção não, tá? 3, 14 a 18. Olha lá. Pelo que, amados? Aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, falando de quê? Falando, tá? Com sabedoria, uma sabedoria especial que foi dada ao apóstolo Paulo, para falar, não é, da salvação e da longanimidade do nosso Senhor Jesus. É disso que ele está falando. Falando disso, como em todas as suas cartas, suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ó lá. Ó. Tá?
difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, olha lá, assuntos difíceis que abrem porta para quê? Para heresia. Temas complexos que abrem porta para distorções. Certo? E não é só as cartas de Paulo. Igualmente, os outros livros da Escritura, parafraseando. As outras Escrituras, ou seja, o indouto tem a habilidade de pegar coisa difícil e vai fazer o quê? Inventar moda. Vai abraçar o capeta. Tá, queridos? Diz lá, abraçar o capeta para sua própria perdição. Abraçando o capeta na linguagem apariciana. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, sabendo desse perigo, vocês que vão estudar lição, vocês que vão dar aula, vocês que vão compartilhar o ensino bíblico com a igreja, vocês sabendo desse perigo, de coisas difíceis, virá distorção e heresia. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Olha lá, houve uma abobrinha, houve um doutor indouto, ou seja, alguém que dá uma de doutor, mas não é, e aí faz o quê? Você cair da sua firmeza, da compreensão bíblica da pessoa de Cristo. Olha o 18. Diante disso, o que você tem que fazer? Crescer na graça e conhecimento. Aprender biblicamente o que é correto, para você ter o quê? Firmeza. Crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, assim como agora, como no dia da eternidade também. Amém. Entende ou não? Entende ou não? Bem, queridos, todo esse alerta, irmãos, é importante para o nosso estudo. Então, o tempo de crente, irmãos, nos faz responsáveis ao lidar com as coisas de Deus. Amar a Deus e amar a igreja, os irmãos, faz a gente ter um cuidado de abrir a boca de maneira em que realmente não haja, distorção no que falamos. Porque é muito perigoso. Nós não vamos tratar, por mais que seja um assunto, eu até entendo, que é o assunto, é o beabá da nossa fé, tá? Porque nós, estamos aqui por causa de Cristo. Esse é o beabá da nossa fé. Mas quantas pessoas acabam não tendo a convicção bíblica que deveriam ter? E como estamos vendo, existem pontos difíceis. Nada que impeça, nessa dificuldade, coisas que não enxergarmos com clareza, que vá prejudicar a nossa fé para a eternidade. Mas que tem que levar a gente o quê? A se contentar de não ir além da Bíblia. Para não cair até nas maldições de Apocalipse. Ai quem acrescenta, ai quem tira alguma coisa do livro. Essa responsabilidade. Tá, queridos? Por quê? Porque, de novo,
Vamos lá. Alertar os irmãos. Primeiro Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, né? Segunda Coríntios 11, do verso 1 ao 4. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, um outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Opa! Outro Jesus? Quantos Jesus tem? Um Jesus. Quantos evangelhos tem? Um evangelho. E por que outro? Porque distorcem esse Jesus e esse evangelho, apresentando outros Jesus e outros evangelhos, distorcendo a mensagem bíblica. Então, o Jesus seu, provavelmente, não é o mesmo Jesus apresentado em outras religiões, em outros segmentos, que até dão alguma honra a ele, mas não o reconhecem na maneira da qual a Bíblia o apresenta. E você já ouviu domingo de manhã aqui, João 5:39. Quem que testifica? Quem que dá testemunho? Quem que dá informação a respeito de Jesus? As Escrituras. E ela precisa ser o quê? Examinada. Examinais as Escrituras. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o Jesus verdadeiro é o que está na Escritura. Mas alguém que pega a Escritura em assuntos difíceis, inclusive este, para distorcer e apresentar um outro Jesus que não é o que está escrito. Está claro? Bem, estou vacinando, tá? Dói a vacininha, mas... não é, queridos? Bem, esse texto de Corinto aqui, a igreja de Corinto, irmãos, Paulo, na sua segunda carta, basicamente está defendendo o seu apostolado. Num tempo em que ele esteve fora, entrou pregadores dentro da igreja, se intitulando apóstolos, sem o ser, e de alguma forma usando daquilo que
Paulo vai falar lá no capítulo 10, por exemplo, tá? De conhecimentos, tá? E de homens que aparentavam, tinham uma aparência de doutores, e que estavam, de alguma forma, desclassificando Paulo como apóstolo e desclassificando também o que Paulo pregava. Esses homens, certamente, por estarem em Corinto, utilizavam de uma marca registrada em Corinto, que era o quê? A soberba da intelectualidade dos coríntios, que aqui, no berço grego, era o berço na época da filosofia, dos grandes filósofos, dos grandes pensadores. E esses homens entram na igreja e começam, então, de alguma forma, a distorcer o que Paulo pregava. Provavelmente há quem diga que há uma certa tendência de entender que já era algumas evidências lá em Corinto, talvez até de gnosticismo, por causa da origem grega, tá? Eu ponho um pouco de dúvida nisso, até porque eles têm muito marca de judaizantes até, ainda que a ênfase da carta é outra, não é? É muito mais o perigo que vinha do mundo grego, do mundo gentílico aqui. Mas esses homens, então, eles entram na igreja assim, e começam, de alguma forma, a distorcer a pregação de Paulo e pôr em dúvida o apostolado de Paulo. Vamos conferir lá. 2 Coríntios 10, voltando só um pouquinho, para vocês entenderem o texto no contexto. Por que Paulo está dizendo isso lá no capítulo 11? Verso 3, 2 Coríntios 10. Porque andando na carne, não milito segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tá? Então está aí, queridos. O que estava acontecendo? Estava dentro da igreja de Corinto esses falsos apóstolos trazendo conselhos cheios de altivez aí, ó, fruto da soberba, próprio do mundo grego, do mundo de muitos pensamentos, tá? E tudo que eles estavam trazendo se levantava contra o conhecimento de Deus. E Paulo está dizendo, olha, é preciso levar cativo todo o entendimento das coisas à obediência de Cristo. E de alguma forma, tá? Aqueles homens estavam transtornando o caminho de evangelho daquelas pessoas. Tá, queridos? Então, queridos, tomem cuidado. Sabe por quê, irmãos? A gente comete um erro, sabe, irmãos? O nosso erro é assim, ó. Se a gente acreditar que qualquer pessoa que fale bonito, qualquer pessoa com boa persuasão, com boa capacidade de apresentar uma tese, de apresentar um pensamento, de mostrar uma linha de raciocínio muito hiper inteligente, e nós podemos eventualmente ir atrás de uma pessoa dessa e esquecer o principal. Eu não sou contra o inteligente, a linha de pensamento coerente, não é? Há uma sabedoria bíblica. Eu não sou contra isso. O problema é quando você, com esse tipo de aparência e recurso, te afasta do que está na palavra. Vocês podem vir aqui e encontrar um pregador inteligente, com uma boa expressão, com um bom vocabulário, com uma boa retórica, mas
isso te chamar a atenção demais, a ponto de você tirar o dedo da Bíblia e se afastar dos princípios dela, tá, querido? A tua busca por sabedoria te afasta de Deus. Porque a nossa sabedoria, quando ela é de Deus, ela tem que levar a gente para perto de Deus e não para longe dele. Ou gerar em nós uma tal soberba de que tudo está garantido, de que tudo é muito bom, de que tudo é muito lindo. E aí a gente está dando ênfase o quê? Ao florido, às apresentações das coisas. E nós temos aqui, irmãos, uma chamada. Que chamada é essa? Para ficarmos firmes nas Escrituras. É o que acontece, vou dar um exemplo hoje, no movimento gospel. Os louvores, profissionalmente são bons, são melodias algumas interessantes, tem um bocado de arranjo, tem um bocado de profissionais da música, mas a grande maioria não canta a Bíblia. Canta um bocado de bobagem. Mas como tudo aquilo é muito lindo, aquele jardim florido do louvor gospel de hoje, faz o crente o quê? Não prestar atenção na letra do hino. E aí lá no seu embalo, de sábado à noite, não é? John Travolta, né? É do teu tempo, não é? E aí o que faz? A pessoa não está nem aí com a letra do hino. Isso pode ocorrer com um pregador, com um ensinador. Ele pode pregar palavras bonitas, falar bonito, ter uma retórica maravilhosa. E aí você fica encantado com aquilo. Não é? Ele coloca no meio da mensagem, não é? Coloca lá os grandes pensadores, coloca lá os grandes poetas. Tá? Cita Camões. E Evangelho, cadê? 36 anos, pessoal, eu não achei isso na Bíblia. Eu estava na hora de 6 meses de curso e não achei isso na Bíblia. Mas estava lá, né? A apresentação, né? Parece doutores, não é? Título de doutor, tá? Às vezes são pregadores até importados. Tá, queridos? E essa dificuldade toda. Então, meus amados, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Qual o segundo texto? É lógico, que a gente vai dar? Aos Gálatas. Para falar de uma outra heresia que estava lá na igreja logo no seu começo. Anote aí essa palavra. Influência de origem. Origem, tá? Não é origens não, tá? Estão me cansando com esse origens, né, no seminário, não. Tem mais conversa amanhã. Mandei enterrar o homem e já ressuscitaram, já mais coisa. E coisa boa. Amanhã o bicho vai pegar. Hein, Raimundinho? Tá, queridos? Marca aí, ó. Erro de origem. Vamos lá para Gálatas. Vocês sabem. Gálatas 1, né? Verso 6. Não, do 8. Não, vamos do 6. Do 6 até o 9. Gálatas. Do 6 ao 9. Maravilho-me. Essa palavra quer dizer me assusto, estou assustado de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. De novo uma pergunta. Quantos evangelhos tem? O que salva é um só. Mas o que vai para o inferno, vários, muitos. O qual não é outro. Olha lá. Mas algum que vos inquietam e querem modificar o Evangelho de Cristo. Ai, ai, ai.
Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldito. Seja amaldiçoado. Como já vos dissemos, agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Aqui, com convicção, a gente pode falar que essa carta toda é uma carta contra o legalismo. É um outro assunto, é uma outra heresia que tem um erro de princípio, um erro de origem. Qual é o erro de origem? O cristianismo, ele vem do judaísmo. Toda a base, não é, para o cristianismo está montada em cima do judaísmo. E aí o que acontece? Quando nasce o cristianismo, os judeus que têm acesso a toda a lei de Moisés e influenciado por isso, pela sua origem no judaísmo, acabam transtornando o evangelho que Paulo pregava, que era o evangelho da graça. Para de alguma forma agora dizer que o evangelho não era só a graça, mas que era Cristo, que era a graça de Deus, mas também circuncisão. Tá? Alguma outra coisa do legalismo, que, digamos assim, seriam meritórias, seriam complementares à pessoa de Cristo. Não, o gentil, ele pode sim ser cristão. Deus está se revelando em Cristo a ele também, mas ele precisa de alguma forma ser iniciado nas coisas mínimas, básicas do judaísmo. E aí então começa a se impor isso, se fugindo do evangelho, do princípio do evangelho da graça, dizendo que precisava fazer alguma coisa, cumprir com alguma coisa para ter a salvação. Então, é o que você vê hoje. Problema de origem na igreja evangélica. Qual o problema de origem na nossa igreja? Tem gente ainda que, para ter a graça de Deus, precisa pagar. Então, há quem ache que o dízimo é pagamento. Há quem ache isso. Há igrejas que cobram isso. A pessoa entra na tal campanha e ela não pode quebrar a campanha. Ela tem que ter um propósito claro na campanha. Ela tem que contribuir na campanha. Tem envelopinho de oferta na campanha. E ela precisa fazer a parte dela para Deus fazer a parte dele. Está cheio de igreja assim, crente que acredita nisso. Você começa a passar uma grande luta, uma grande dificuldade. Você vai encontrar um profetinha no meio do caminho que vai dizer para você: você precisa jejuar. Deus está me dizendo. Só pode falar os filhos. Deus está me dizendo: você tem que fazer uma semana de jejum. Tá? Olha, mas é de 12 horas. E tu vai ver se no final Deus não vai te atender, não vai te responder. Ora, nós somos chamados para crer naquilo que Jesus fez por nós, e não naquilo que a gente faz. Aí você encontra alguém que não pode jejuar, tem problema de saúde. Aí o evangelho se torna uma coisa meio que maluca para essa gente. Eu não posso. Deus está me requerendo que eu não posso dar. Esse não é o meu Deus. Não é o nosso Deus. A pessoa entra em parafuso. Então, indulgência e penitência ainda na cabeça de muito crente. De muito crente.
está dentro de igreja com placa de igreja evangélica. Ou você vem aqui para andar pela fé, que é o tema principal da reforma protestante, não é? Romanos 1, 16, 17. Tá? Ou você crê que pela fé o que é? Você não faz nada. Fé é você acreditar em alguma coisa. E você vai acreditar em quem? Em Jesus, que é a justiça de Deus. O legalismo, ele também entra na igreja. E tem um problema de origem. Se as igrejas gregas, as igrejas gentílicas, elas tinham um problema de origem, a influência do sistema gentílico e das filosofias gregas e das classes, inclusive de filosofias gregas diversas, né? Epicureus e outras, inclusive, até o próprio gnosticismo. Os judeus, em grande parte, tá? Eles estavam impondo ao gentio um evangelho judaizante, ou seja, é Cristo, mas o principal, não é, do judaísmo você tem que ter. E aí caindo no mesmo erro que muitos de nós hoje, que estamos na igreja evangélica com a mesma posição. Olha, irmãos, a igreja precisa, é lógico, de dinheiro, precisa de recursos. Agora, isso tem que brotar no meu coração voluntariedade, prazer, alegria, como diz o texto. Agora, eu entender que isso é pagamento, que isso é obrigação, que isso é entendimento, isso destrói a tua fé, porque você sempre acredita que precisa fazer alguma coisa para Deus te dar outra. E Deus não faz negócio, afinal, Ele não precisa de nada de nós. Então, cuidado com esse tipo de evangelho. Sabe por quê, irmãos? O homem, em sua origem, ele tem tendências a querer pagar alguma coisa para Deus. Tá? E a gente precisa ter uma compreensão clara da alegria que é ser participante do reino de Deus, que é diferente de uma conta que você paga, mas é o prazer e o compromisso de enxergar que, assim como o evangelho chegou até você, não é? Que o evangelho possa chegar até outras pessoas que precisam, é lógico, de recursos para pregar, para anunciar, para ir, não é? Então, queridos, esta é a ênfase aqui. Então, os movimentos judaizantes, eles ensinavam assim: o ensino da salvação pela fé é tema enfatizado em todo o Novo Testamento. Mas os ensinos dos judaizantes, com a conversão dos gentios, o espantoso crescimento da igreja, fora dos limites judaicos, judeus convertidos passaram a ensinar que os gentios precisavam se circuncidar e obedecer à lei de Moisés para que fossem salvos. Atos 15, versos 2 e 5. Tá? O impacto dos judaizantes sobre a igreja primitiva. Os ensinos legalistas tiveram um efeito devastador. A carta aos Gálatas, por exemplo, foi escrita para rebater o que estavam retrocedendo da graça para a lei de Moisés. Por isso eu enfatizei aqui o verso 6. Maravilho-me, estou assustado. Entendeu, irmãos? Paulo diz, falando para a igreja aos Gálatas, como que pode? Eu estou assustado. Vocês estavam seguindo a Cristo, e agora, tão depressa, você está seguindo outro evangelho. Tá? Seguindo outro. Olha o que ele diz lá em Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei,
da graça tendes caído. Olha só, da graça tendes caído. Então, eu não sei se você já foi a um culto de testemunho em alguns modelos de igreja legalista. Vou dar algum exemplo para você. E é lindo ver os irmãos, às vezes, dar testemunho. Edifica a minha fé. É possível que edifique a sua também, mas não pensa que dar testemunho não traz heresia dentro dele. Então, você vai lembrar na tua história, irmãos que vêm à frente dar um testemunho. Olha, irmão, estava com esse problema na minha casa. Vou falar até de salvação para não ficar tão distante do que é certo. Tá? Meu filho estava fora dos caminhos do Senhor. Meu filho estava me dando muito trabalho. Não é? Mas aí, irmãos, eu entrei com um propósito com Deus. Entrei com um propósito com Deus e fui fazer um jejum. Entrei em jejum com Deus. E depois de 40 dias de jejum, irmãos, o meu filho foi alcançado pela salvação, está agora na igreja, servindo ao Senhor, feliz e saltitante. Foi o meu jejum. Para com isso, tá, irmão? Para com isso. Foi a misericórdia de Deus, foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus. Mas olha a nossa necessidade. Depois do meu jejum, se bobear, ainda vai dizer: a irmã Mariazinha falou para mim que Deus tinha dito para ela para me fazer um jejum de 40 dias. Eu segui o que a irmã Mariazinha falou e glória a Deus. Mais uma Maria no Evangelho, só que é Mariazinha, não é a de Fátima. É? Cuidado, irmão. É outro evangelho. Pastor, o senhor fala, o senhor é contra jejum? Não, não sou contra jejum. Eu sou contra ascetismo, legalismo. Tá? Meios que parecem meritórios. Foi aquilo que pagou, foi aquilo que foi a causa para aquilo. Até porque jejum, você já sabe, a gente tem falado muito sobre isso. Jejum, no Antigo Testamento, é manifestação de arrependimento. Até os ninivitas sabiam disso, que eram pagãos. Então, tome cuidado com isso, irmão. Por quê? Nós estamos começando dando ênfase no que eu faço. E todas as vezes no que eu faço eu estou cumprindo com alguma coisa, ou estou sendo meio, né? Estou sendo mediador, tenho mérito em alguma coisa que Deus está fazendo. Tá, irmãos? É a mesma coisa que tem a ver com a palavra, irmãos. É a mesma coisa que você julgar que a palavra que nós temos na nossa igreja é porque eu sou, não é, uma cabeça brilhante. A palavra que nós temos na nossa igreja é resultado da graça de Deus. E Ele dá para quem Ele quer. E da maneira que Ele quer. É lógico que essa graça nos leva a quê? A compromisso de estudar, de trabalhar, para ter uma boa palavra. É lógico. Mas a graça que te faz isso. Sem graça, irmãos, não vai. Tá, queridos? Não vai. Então, é o Senhor que nos esforça pela sua graça. É o Senhor que nos esforça. Então, é a mesma coisa você na tua casa olhar a esposa, um filho que está devagar na igreja. Aí você fala: Deus faz, tá, filha? Mas você tem que fazer a tua parte. Silas Malafaia. Cai fora. É outro evangelho. Não cobre teu filho assim não, porque esse é outro evangelho. Você tem que dizer para ele: evangelho é graça. E a graça evidencia
força de Deus para ir servi-lo. Se você não tem força para servi-lo, é porque está faltando na tua vida o principal, que é a graça. Aí fica com essa história. Tem que fazer a tua parte. Tem que fazer a tua parte. Bem, eu já disse para vocês e digo de novo, se eu fosse fazer a minha parte, aqui que eu não estava. Eu não sou bom? Mas que eu estava aqui? Estava nada. O amor de Deus me constrange, irmãos. Vai ver a história da Assembleia de Deus. Porque eu ficava ali esperando a bênção para virar pastor. Eu corria até culto de separação de pastor. Eu não ia. Se alguém me dissesse, eu não ia. Para não correr o risco. Ou então ia assim, né? Porque lá, de camisetinha assim, né? Já se excluía. Ô, glória. Enquanto eu pude, eu fiz isso. Depois, há um tempo, não deu mais. Porque até de camiseta, acabava sobrando para mim. Mas, queridos, entender o que é Evangelho e o que é Cristo. Tá, amados? Por isso, tomem cuidado com outro Evangelho. Tá? Com outro Evangelho. Bem, de novo, duas coisas importantes. Como aula introdutória. No meio da lição a gente vai dormir, tá? Primeiro, o Antigo Testamento, Novo Testamento, dentro do Novo Evangelho. Crente que só consegue ver Cristo no Mateus, Marcos, Lucas e João. E de preferência, se tiver com a letrinha vermelha. Porque é Jesus que está falando. Tá? Gente que só consegue isso. O que nós aprendemos domingo de manhã? Eu tenho que ver Cristo aqui. Que acho que é o texto que a gente vai ler no domingo, né? É o devocional de João 1, domingo. Não é? Nós vamos ler. Tem que ver Cristo aqui. Eu vejo Cristo aqui. E eu tenho que ver Cristo aqui. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro que está preparado antes da fundação do mundo. Ele foi sacrificado no projeto de Deus pronto, antes de Gênesis 1:1. Ele já estava pronto e preparado para ser o nosso Cordeiro, o nosso sacrifício. O sacrifício de Deus oferecido a nós, para que nós possamos apresentar ao Senhor, a Ele mesmo. Ver Cristo lá, entender nas profecias, entender nas tipologias, entender nos sacrifícios, entender nas teofanias, Cristo e representações de Cristo lá. Tá? Depois aqui, há uma característica diferente que a lição mostra bem. O que é aqui, nos evangelhos? A sua humilhação. O Cristo encarnado, não é? E que, ok, queridos, tem o seu ministério terreno. E agora, depois de sua morte e de sua ressurreição, para onde ele vai? As Escrituras dizem, ele veio do céu, e para o céu ele voltou. E é do céu que vem nos buscar. Esse Cristo agora aqui, irmãos, não é? Que está também nas páginas pós-evangelho. Então eu preciso entender, e por isso que a Bíblia é cristocêntrica. Não é porque Jesus está aqui no meio, e o Evangelho, os evangelhos é o meio. Não! Porque ele é a base de tudo. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu tenho que perguntar, aonde que está Jesus aqui? Aonde que está Jesus aqui? Aonde que está Jesus aqui? É isso que eu tenho que fazer. Achei Jesus aqui. Maria perdeu Jesus lá, né, no templo, né? Voltou para casa sem ele.
E muitos não impedem Jesus nem na Bíblia. Como eu costumo pregar, como eu costumo dizer, em um tempo de bleia, de mocinho, pregava Elias. E no final, quem quer Jesus? Bem, se tu pregou Elias, diga no final, quem quer? Elias. Simples assim. Agora, Elias tem figura nele que te aponta para Cristo. E é isso que eu tenho que explorar. Por isso que o Antigo Testamento se interpreta à luz do Novo Testamento. Tá, queridos? Então, para encerrar essa linha aí, não é? A linha da página 8 de novo. Tá? A linha da página 8. Que é essa linha aqui. Ok? Então, Jesus pré-existente, que nós vamos trabalhar isso bem na aula de domingo. O que é pré-existente? Antes de todas as coisas existirem, ele era, ele é, ele há de ser. Então, ele é antes, ele é o quê? Eterno. E ele é o quê? Criador. E aqui então, ele vem, e aí aqui ó, humilhação. Ok? Ele desce a condição de homem e morre na cruz. Como homem, vive. Como homem, cumpre com os ministérios, cumpre com a realização da sua obra, cumpre com tudo aquilo que a Escritura diz, que era da semente da mulher, que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E quem é da semente da mulher? Quem é a semente da mulher? É um filho, é um homem, é um ser humano. Então Jesus vem. Aí essa humilhação é o que se encaixa aqui, ó, no Cristo dos Evangelhos. Nasce na manjedoura, morre na cruz, tudo humilhação, deixa a sua glória, abre mão dela, tá? Segue com algumas características que nós vamos ver, tá? E aí depois, ao morrer, o que faz? Ele ressuscita, e ressuscita em corpo glorificado, e volta ao quê? Ao mesmo lugar que nunca deixou. Porque essa linha aqui, ó, apesar dele ter se humilhado, ela continua. Porque ele é Deus. Tá, queridos? E como Deus, ele é eterno. E como Criador aqui, ele se fez o quê? Criatura. Na condição de homem. E por isso, essa sua condição, para ele aqui de novo ser exaltado. Tá bom, queridos? Ao nome que é sobre todo nome. Ok, meus amados? Então, esse é o nosso Cristo. Então, queridos, que Deus dê graça a todos nós a nos mantermos assim, animados, não é? Encorajados a aprender esse estudo, a nos aprofundar nesse tema, não é? E apesar de nós várias vezes aqui nos referirmos, Jesus é simples, mas é profundo. As coisas de Deus não é simplória, é simples, mas tem profundidade. E nós não podemos ficar como tinha um pastor que chamava crente nata do leite, não é? Já viu aquelas pessoas que põem o leite para ferver? Aí quando ferve, pega aquela nata, detesta aquilo, mas quem pega aquilo ali e fica só naquilo. Aí tem que ir lá no fundo da chaleira, pegar o leite. Aí fica só na nata, só por cima. Aí fica presa fácil. Pô, a outra maranata é boa, né?
Tem Mara na frente, né? Bem, queridos, Deus dê graça a vocês, dê graça a nós, dê graça aos nossos professores, não é? A gente vai repartir algumas aulas com os irmãos, não é? Mas vamos estar aqui dando reforço, dando um entusiasmo a mais, não é? Para a gente prosseguir, irmãos. E sair daqui, irmãos, você vai com fé em Deus, você vai sair depois daqui desses 6 meses, você vai dizer, fiz um curso de especialização. Que curso foi esse? Cristologia. Para você não ser enganado, para você se permanecer firme. Tá bom? Quantos vão tomar ceia? 1, 2, 3, vai tomar 2? Só uma. 3 só? 3 pessoas só? Novinha? Você pode ser lá mesmo, tá? Pode ser lá na salinha das crianças. O Amaury vai lá dar ceia para os irmãos. Vocês querem ir lá? Vocês podem ir para lá, o Amaury vai ministrar ceia para os irmãos lá. Nós são 3, então. Podem ir devagarzinho. Vamos orar então, queridos? Já dei os avisos, já contribuímos. Agora, domingo, gente, traga caneta, traga uma Bíblia boa, porque domingo, irmãos, você vai ver, eu vou seguir a pedagogia da lição, tá? Nós vamos pegar texto em cima de texto, tá? Bem discipulado. Trabalhar em cima de texto, dar uma definição, um conceito e vamos para manusear a Bíblia. Então traz uma Bíblia boa, que você manuseia fácil, para você, tá? Movimentar ela, tá? Quem tem vai usar no celular ou no como que é? No notebook lá, no outro lá, no tablet, como disse Silvio Santos, no tablet, né? Silvio Santos está velho, meu Deus. Aí você traz o tablet, não é? Aí no tablet você traz para você movimentar bem, tá bom? Porque a gente vai pesquisar bastante textos e pôr o dedo na Bíblia para você, tá bom? Ficar craque na Bíblia, tá bom? Terminando o curso, aí o pastor senta, vai fazer um ano sabático, não é? E aí vocês vêm pregar. E aí um curso desse, entendeu? Aí eu vou pro meu ano sabático, tá bom? Pra América lá. Raimundinho? Vou levar o Raimundo comigo. Deus fortaleça vocês, queridos. Bom restante de semana. Sexta-feira, não esqueçam, tá, queridos? Eu vou tomar cuidado para não pôr o filme logo no começo, mas cheguem cedo para você não pegar o filme pela metade. Ele é rápido, tá? Mas se puder, chegue cedo. Eu vou tentar administrar o tempo como fiz hoje, tá? Para começar a palavra já às 8h30. Mas chegue cedo, porque às vezes Deus dá outra coisa, a gente acaba, às vezes, até atropelando, tá? Força para vocês, meus queridos. Irmãos, não descuide da oração. Nosso país precisa de Deus. Não está fácil dirigir o nosso país. Tenha consciência disso, meu irmão. E ajude em oração nosso governo federal, principalmente. Tá bom, irmãos? E todos aqueles que de alguma forma estão compromissados em levar o país para um lugar melhor, ou pelo menos tirar, tá, da sujeira que nós, infelizmente, estávamos e que parece que a sujeira não quer largar do nosso pé. Eles resistem, aquela palavra resistência que eles estão falando, não é? Estão resistindo de tudo quanto é canto. Deus tenha misericórdia. Olha, irmãos, uma tarefa como essa não é para qualquer um, tá? Eu digo para os irmãos, eu nem teria entrado, mas eu já teria desistido de tanta coisa que inventam, tanta coisa que levantam contra o nosso presidente. Não é perfeito, tá, irmãos? Perfeito é Jesus Cristo, tá? Mas alinhado com um pensamento adequado, por mais, às vezes, exagerado que pareça ser, mais bronco que às vezes pareça ser, tá? Mas nós precisamos orar, irmãos. Precisamos pedir muita graça a Deus para, sabe, aquilo que não quer largar do nosso pé, que largue, em nome de Jesus, tá? Essa cola
que está aí daqueles que não têm compromisso com o Brasil, têm compromisso com uma ideologia e com eles mesmos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado por cada vida aqui. Certamente muitos cansados, o dia foi difícil, calor, desgastante. Mas obrigado por cada um que Tu trouxe até aqui, Senhor. Obrigado que Tu possa dar graça ao Teu Filho para cada vez mais estar convicto na sã doutrina e realmente saber o Cristo, aleluia, que é o verdadeiro, distinguir de todas as falsidades que andam por aí. Dá graça ao meu irmão e à minha irmã, nos conserva com saúde plena, Senhor, nos conserva nos nossos empregos, nos nossos trabalhos, não deixa faltar trabalho, emprego, Senhor, para o brasileiro, principalmente para aqueles que Te servem. Senhor, guarda o nosso lar, guarda e protege Teus filhos, aqueles que vivem de negócios, aqueles que vivem, Senhor, ó Deus, também do próprio governo, Senhor, pensões, aposentadoria, Senhor, que Tu possa nos dar graça para superar esse tempo de dificuldade, Senhor. Guarda a Tua igreja, protege a Tua igreja, em especial a chamada reconciliação que se reúne neste lugar e que é a Tua igreja, Senhor. Pai Santo, Pai amado, agora leva-nos debaixo da Tua proteção, nos dá uma noite de paz e que ao deitar possamos lembrar das palavras do salmista que diz: em paz me deitarei e também dormirei, porque só Tu, Senhor, faz repousar em o amor de Deus. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das semanas acadêmicas de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministériodareconciliação.net. Quero de hoje em diante ser sempre